Queridos irmãos e irmãs, talvez não teria um evangelho mais propício para nós iniciarmos o primeiro dia da novena do Divino Pai Eterno. Hoje nós vemos esse evangelho como Jesus sabe da nossa fragilidade humana. E diferente de nós, que às vezes não enxergamos o cisco que tem, a trave que tem no nosso olho, e julgamos os outros pelo cisco em suas vidas, Jesus, Ele faz de tudo, para ajudar a levantar, reconciliar aquele que errou. Talvez nós devemos aprender isso muito com Jesus. Às vezes nós julgamos o outro e a gente não olha para a nossa vida, que às vezes é cheia de erros que precisam melhorar. Nós não estamos falando que Jesus compactua com o pecado, com as coisas erradas, não é isso. Olhe um pouquinho para a vida de Judas. Até o último momento, Jesus fez de tudo para Judas mudar o caminho. O evangelho de hoje é um diálogo tão profundo entre Jesus e Simão Pedro. Lembremos que esse apóstolo Simão foi escolhido por Jesus. Simão Pedro não foi escolhido porque ele tinha mestrado, doutorado, não. Simplesmente Jesus quis esse homem para trabalhar na sua humanidade e colocá-lo um dia à frente do seu rebanho, colocar para ele cuidar das ovelhas do Senhor. É uma grande responsabilidade. No mar da Galileia, um dia Jesus olhou para ele, juntamente com seu irmão André, e depois para os outros pescadores, Tiago e João, e disse para eles: segue. Você consegue imaginar como que foi essa cena? Ao ponto desses pescadores deixarem tudo, a rede, o trabalho de pesca, a família, para seguir unicamente esse jovem Galileu que ali apareceu, e com esse chamado segue, conquistou esses pescadores. Vocês viram como termina o evangelho de hoje? Com a palavra segue. A vida deles iniciou com Jesus um dia chamando para seguir, e hoje novamente a seguir. Jesus agora faz uma pergunta para Pedro. A pergunta é essa. Jesus vai perguntar 3 vezes a mesma pergunta. Se fosse conosco, pensa um pouquinho. Quantas vezes Jesus precisaria perguntar para a gente se nós o amamos? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Esse evangelho é a reconciliação das 3 vezes que Pedro negou Jesus. 3 vezes ele pergunta a mesma coisa, só que cada vez o jeito de perguntar é diferente. Gostaria de lembrar, para a gente entender um pouco esse evangelho, o grego
palavras gregas mais importantes para falar de amor. A primeira palavra grega é ágape, e aqui no texto ela é traduzida como agapau. É o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. É o amor mais elevado. Nós podemos chamar de amor oblativo. É alguém que ama, como uma mãe e um pai, mas que não espera nada em troca. Tem gente que fala: eu te amo desde que você faça isso para mim. Não, o ágape é um amor de entrega. Faz porque ama, mesmo se o outro não devolver nada. A outra forma de falar de amor é a palavra filia. Filia é um amor de amigo, é um amor de amizade, de virtude. E o outro amor não é o caso, porque não entra no Evangelho. É um amor mais romântico, não só erótico, mas romântico, é o amor eros. Jesus então pergunta assim para Pedro: Simão, Ionás, agapás-me? Ou seja, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Essa pergunta Jesus usa o verbo agapau. Jesus pergunta para Pedro se ele o ama com o amor ágape, o amor perfeito. Só que Pedro responde assim: Nai kuriei suodias hoti philo. Ou seja, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filia. Jesus pergunta com o verbo agapau, amor máximo. Pedro responde para ele: tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Jesus vai perguntar uma segunda vez. Diz de novo para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas agapau? E o Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu, filho, te amo com amor de amizade. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, Ionás, filie-me? Olha que interessante. A terceira vez, Jesus muda o verbo. Ele que tem todo o amor, pergunta para Pedro se ele o ama com amor filia, o amor de amizade. É como se Jesus, compreendendo que nós e Pedro somos ainda limitados no amor, erramos no amor, traímos como Pedro negou, Jesus, como se ele se abaixasse ao amor de Pedro, para ele não se sentir menor, e pergunta o mesmo nível que Pedro: Pedro, tu me amas filialmente? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro ficou triste, porque agora ele lembrou as 3 vezes que lá no palácio de Anás ele negou Jesus. Lá que Jesus contou tanto com ele e conta conosco, quando ele estava preso, sendo torturado, e perguntaram para ele: você é discípulo dele? E ele o negou. Pedro ficou triste porque ele lembrou: como que eu fui capaz de negar quem tanto me amou? Como que eu fui capaz de negar alguém que eu disse que um dia eu daria a vida por ele? Como que eu fui capaz de negar aquele que um dia me chamou para segui-lo? Eu vi ele fazer milagres, curar e expulsar demônios, e eu fui capaz de negá-lo 3 vezes. Pedro ficou triste
e respondeu assim: Curie supanta odias subnostis roti filó. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes da minha vida, tu sabes da minha história. E Jesus, quando ele pergunta assim, é porque ele sempre conta conosco. Ele sempre acredita que um dia nós seremos capazes de amar como ele ama. Porque São Pedro, nós sabemos pela tradição que ele morreu assim, como Jesus. Só que ele, não querendo ocupar o lugar do mestre, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro, então, um dia também conseguiu amar Jesus com amor ágape. Digo para você que está nesse primeiro dia da novena, nós somos como Pedro, limitados no amor, erramos, falhamos, mas Deus, com a sua graça, nesse primeiro dia da novena, derrama sobre nós esse amor dele, para que nós também possamos crescer nesse amor ágape oblativo, que ama como ele, sem esperar nada em troca. O Evangelho vai terminando assim. Jesus diz para ele as 3 vezes: apacenta, cuida das minhas ovelhas, apacenta, cuida do povo que eu te dei. Em verdade eu te digo, quando eras jovens, tu se cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não quer ir. Eu já disse esse ano para vocês, mas lembrem, que cena bonita que nós lembramos do Papa Francisco, já numa cadeira de roda, já não andava, como diz aqui o Evangelho. Ele já não podia ir para onde queria, ele era empurrado naquela cadeira, e com fé ele ia para onde o levava. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e terminou assim: segue. Ele está falando para mim e para você hoje: segue. Todo dia é dia de nós renovarmos o nosso seguimento. Hoje Jesus está te chamando para nós renovarmos o nosso amor, seguindo a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.